Desde criança, cara, que eu sempre tive uma paixão por vender. Eu lembro que eu tinha uns 5 anos de idade e eu tinha uma revista e minha mãe me deu a ideia de, num apartamento que recentemente tinha mudado, tinha um ponto de ônibus na frente do prédio. Aí eu desci com um pedaço de pano, com as revistas, botei preço e achei que ia conseguir vender aquelas revistas ali no ponto de ônibus. E eu não consegui vender revista nenhuma. Talvez eu acho que eu errei na precificação na época, mas aquele ato, cara, de sentar ali para vender um produto, foi uma brincadeira tão legal assim, cara. E eu depois percebi, ainda criança, cara, quando eu tinha vontade de fazer alguma coisa, eu conseguia viajar, cara, em buscar formas de realizar aquele objetivo. Então, logo depois, eu tinha uns 7 anos, eu andava de skate e eu vi um cara brincou comigo falando que se ele quisesse, ele conseguia montar um half pipe pra gente ali no bairro. E ele tava zoando com a gente, era um cara mais velho assim, eu acreditei naquilo. E eu fiz o projeto, desenhei, pensei, consegui visualizar. E eu consegui visualizar a realização daquilo ali mesmo. O cara tava me zoando ali, era um cara mais velho, tava brincando. Mas a minha cabeça foi até conseguir realizar aquilo. Então eu sempre tive esse espírito, cara, de gostar da questão do comércio e gostar de realizar coisas, né? E depois, cara, na faculdade, na vida adulta, já não foi tão fácil para mim conseguir me estabelecer assim na vida como adulto. Eu demorei mesmo, eu me formei muito cedo em arquitetura, com 22 anos, mas eu sentia que aquilo ali não era uma coisa que me preenchia plenamente. Até que depois de bater cabeça alguns anos, basicamente com 30 anos de idade, que eu tive uma oportunidade de trabalho na área de vendas. Na área de vendas de perfil de alumínio para construção civil. Uma pessoa me deu essa oportunidade e ali, cara, eu me conectei novamente com aquele Thiago criança, aquele cara que gostava de vender, que gostava de sonhar coisas. E aí essa profissão de vendedor facilitou muito para mim eu me identificar e me encontrar profissionalmente, trabalhar um profissional com um pouco mais de propósito. Apesar de que esse papo de propósito pode soar meio clichê, mas você saber alguma coisa que você ter um sentido do porquê que você faz tal coisa profissional, para mim é muito importante. E essa área de comunicação, de vendas, de marketing, associado com a construção civil, devido à minha formação, facilitou muito. E aí eu passei um tempo vendendo perfil de alumínio para o mercado e ganhando dinheiro, mas o perfil de alumínio para a construção civil, para esquadrias, ele se torna uma commodity, um produto que o mercado dita o preço e não tem muito que você querer inventar moda, você tem que ter um preço competitivo e uma qualidade, que é uma premissa básica. E aí eu comecei a desanimar de novo, depois de alguns anos vendendo perfil, e aí eu comecei a procurar sempre algo que inovasse, algo que tivesse um diferencial, que eu conseguisse agregar valor na hora de vender, que eu não vendesse só quilo de alumínio. Deu uma soma, deu um boom ali, deu uma coalizão legal do produto do André, da visão que o André tinha comigo também, com esse perfil mais comerciante, mais sonhador, mais de querer construir uma marca, construir um projeto. Falar de empreendedorismo muitas vezes soa clichê, mas aquela coisa de não desistir da ideia, de você querer aquilo ali realmente e superar os obstáculos, de você pivotar uma ideia que não foi tão boa para um outro segmento, de você buscar recursos para poder executar com mais eficiência, mas de uma forma simples. Então o empreendedorismo, a construção da marca aqui de Sacada Certa, foi um desafio para mim, cara, de conseguir transformar uma ideia, um sonho e um produto numa realidade. E hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro, 15 anos depois, entregando uma obra de grande porte, um produto sendo o protagonista, e a gente, eu que fiz a venda, que busquei essa venda de uma forma muito
simples em conseguir abrir esse mercado. O André, meu sócio, que foi o mentor, cara, da execução da mão de obra, da entrega. E entre outros personagens que a gente conheceu aqui, não todos, mas alguns deles que tiveram um papel principal, e ver a satisfação deles de estar conseguindo, cara, ter uma satisfação de vida, de uma melhora de qualidade de vida com um projeto nosso, me reconecta com o meu lado sonhador. Fala, cara, não é só o produto. A gente também... Eu não vendo só um produto, cara. A gente também entrega relacionamento, a gente entrega comprometimento, a gente também entrega um lado humano, onde as pessoas também podem, de alguma forma, realizar os seus sonhos pessoais, de realização. Então, ver um cara que superou desafios na obra, mas ao final falou, cara, eu achei que eu não ia conseguir, mas conseguimos. E, poxa, minha vida mudou. Isso aqui foi melhor, melhorou a minha autoestima. A gente vê que melhora mesmo. A maioria, alguns não. Mas esses que são gratos, eu acho que isso tem um valor para mim imensurável. Porque falar quem que é o Thiago. Eu sou um paulista, nascido numa cidade do extremo leste da região metropolitana, que é Mogi das Cruzes. Também minha mãe era professor do estado, meu pai trabalhava numa universidade. Tive uma vida simples, mas que eu tive muitas oportunidades ao longo da minha vida. E me encontrar hoje como sendo um empreendedor, um arquiteto com especialização em vidraçamento articulado de sacada, dono de uma indústria hoje que produz um sistema e outros sistemas para envidraçamento de ambientes. Falar vamos dizer assim, do lado quem eu sou profissionalmente, são muitos papéis que hoje a vida vai fazendo com que a gente ocupe. Então tem o Thiago arquiteto, tem o Thiago que tem um Thiago criança dentro de si, como pessoa, tem um sonhador, tem o vendedor, tem a hora de fazer negócio, tem a hora de ser um empreendedor, mas tem a hora de ser o amigo, de sair, jantar. Hoje eu vou levar os montadores para jantar, trocar uma ideia, viver também um pouco, não tudo dentro dos seus limites, né, do relacionamento, mas a gente ocupa vários papéis, mas no final da conta a gente é uma pessoa. A gente é uma coisa só, não tem isso. Thiago profissional, Thiago vendedor, Thiago amigo, Thiago colega, Thiago pai, Thiago marido, enfim. Existe o Thiago que gosta de realizações, cara. Então, estar hoje aqui, podendo registrar isso, praticamente saímos do nada, sem investimento algum, só com cara e com coragem. E aprendendo, e implementando, e tendo prejuízo, e ganhando, e ajudando, e auxiliando, e trazendo gente junto, inspirando, às vezes desistindo, às vezes precisando fazer uma terapia para colocar as ideias no lugar. Que eu acho que hoje a gente vive um mundo que as pessoas querem muito aparecer as coisas. Acho que as redes sociais fazem isso, né? As pessoas querem parecer. E a gente encontra no mercado muita gente querendo parecer ser uma coisa, querendo concorrer. Mas no fundo, se a gente fizer as coisas direito, a gente, sendo o que a gente já a gente não precisa ficar mostrando o que a gente quer ser. É simplesmente a gente procurar ser. Então eu também tenho esse lado humano de ser uma pessoa melhor, que não é fácil. Muitas vezes a gente querendo ser uma pessoa melhor, se entender melhor no mercado, se entender melhor perante o negócio que você está inserido, as suas habilidades, o que você realmente gosta de realizar, que isso te traga um retorno para você poder pagar suas contas, ganhar o seu dinheiro, que é muito importante. Mas a prosperidade eu vejo que ela vai muito além do que eu vender tantos kits, entregar tantas obras. Eu acho que a prosperidade ela vai nesse campo do ser humano, de ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. Então, se eu pudesse resumir, cara, na minha essência, assim, quem é o Thiago Sanches, eu ia falar que eu sou um transformador, cara, de ideias em objetivos. Eu acho que eu tenho algumas coisas que eu já consegui concretizar,
Então eu posso falar que eu transformo alumínio em ouro, mas também, cara, me ver como que eu era quando eu comecei esse projeto. Hoje aqui, entregando uma obra, participando com os meus amigos, com os parceiros, com os colaboradores, vendo o quanto que eles também estão transformando as suas vidas, isso também é ouro, cara. Vamos dizer assim, filosofando um pouco, porque eu sou um cara muito saudosista e gosto de filosofar em cima das coisas, mas é a gente transformar o ser humano, cara, de um estado que a gente está não tão valioso para um estado mais valioso. Então isso, eu vejo que os caras brisam muito falando dos alquimistas, que iriam transformar chumbo em ouro, mas às vezes fazer esse trabalho é transformar chumbo em ouro. A gente pegar, às vezes ali, tem muito cara que trabalhou aí, que o cara é um tranqueira, velho, na vida. Mas ele sabe trabalhar dentro do horário comercial. Se bobear, se puxar a ficha criminal, às vezes pode ter até um cara que teve ou ter passado. Mas por que a gente não vai dar uma oportunidade para um cara desse que está querendo só ganhar o dinheiro dele? Então tiveram caras que vieram para cá, que a gente sabia que o cara pessoalmente não era das melhores pessoas. Quem é a gente para julgar uma pessoa se ela é ruim, se ela é boa? Mas ele montava a sacada, ele entregava, então a gente deu essa oportunidade para ele, sabe? E a gente vê que muitos agarraram essa oportunidade e realmente se transformaram. E isso acontece com várias pessoas no nosso ecossistema, isso acontece com a minha vida, com os meus amigos, e muitas vezes acontece comigo. Então se eu pudesse ser inspiração também para isso, sabe? Cara, eu tô olhando esse mar aqui, cara, azulzinho, as ondas quebrando, entendendo que a gente navegou uma onda e essa onda tá concluindo, mas que outras séries virão. Que o mar é assim, né? Você dropa umas ondas, depois entra outra série. Às vezes num dia entra uma ondulação melhor, outro dia pior. Então hoje eu tô aqui olhando pro mar pensando nas próximas séries da minha vida, entendeu? O que eu posso fazer daqui pra frente? Vou continuar entregando sacada? Vou. Mas vou fazer isso pro resto da minha vida? Talvez sim, talvez não. Agora sim, que eu vou querer continuar realizando sonho em realidade, cara, desenvolvendo sonho em realidade, seja meu, seja de amigos, seja de jovens, seja de quem queira uma oportunidade para poder fazer algo diferente, vai ter sempre o meu apoio, o meu incentivo e é uma coisa que eu quero poder fazer daqui para frente. E eu não posso também deixar de, enquanto pessoa, não agradecer o André Panontin, cara, pela oportunidade que ele me deu de ser sócio dele com esse produto, que abre portas, é a nossa base, é o nosso carro-chefe. A Cristal é como se fosse uma mãe para mim. E ele que é um cara também muito entusiasta de novos projetos, de auxiliar as pessoas. Então, eu digo que eu vejo que o mar me traz essa tranquilidade de que a vida vai seguir, a gente vai continuar velejando, navegando, surfando, mas por que não de uma forma mais fácil, mais simples, mais próspera? Como que a gente pode fazer, cara, para ter a prosperidade, mas também conseguir viver bem, sabe, cara? Conseguir transformar, pelo menos o meu entorno, a minha bolha, esse clichêzinho, a bolha, que eu vivo um pouco melhor, se eu for melhor e conseguir inspirar uma pessoa a ser um pouco melhor, que seja minha família, seja meus amigos, meus colaboradores, eu estou transformando o mundo melhor. Não preciso ficar me preocupando muito com política, com sei lá o que. A gente pode realizar, a gente pode transformar a nossa vida para ser um pouco melhor. Então, eu briso um pouco nesse sentido, cara. Eu não tenho vergonha de ficar filosofando, não. Às vezes posso viajar demais, mas às vezes posso também acertar. O que eu diria pro Thiago quando ele tinha 17 anos, que ele escolheu uma faculdade? Porque assim, meu pai trabalhava numa universidade, eu tinha bolsa garantida. Então eu não me preocupava muito em FUVEST, cursinho, porque eu sabia que eu tinha uma bolsa numa universidade boa particular em Mogi das Cruzes, que se chama Brás Cubas, que foi por muito tempo uma universidade renomada. E aí um dia eu cheguei, meu pai trouxe o formulário do vestibular e eu tive que escolher uma faculdade com 17 anos de idade. E eu acho que esse é o script da maioria de nós hoje. Vou falar da minha bolha. Classe média no Brasil, na região de São Paulo,
vai ter uma oportunidade de estudar num colégio, seja do estado, público, municipal ou particular, e aí tem um sonho de passar numa faculdade boa, escolher uma profissão. E eu acho que é a pergunta que a gente mais ouve, né? Qual faculdade? Já escolheu sua faculdade? Mas nunca ninguém me perguntou quem que eu queria ser. Meus pais, cara, não fizeram isso talvez, e eu não culpo eles e nem reclamo, porque cada um só faz o que pode, né? E eles vieram de uma geração que não tiveram muita oportunidade de estudar, então estudar era importante para você ter um emprego bom e ganhar melhor e ter uma vida melhor. Então, é um script da nossa sociedade. Eu não quero generalizar porque eu acho que pode soar burro generalizar. Mas assim, o script estuda há tantos anos, passa numa boa faculdade, estude por mais 5 anos, aí você vai sair para o mercado e vai ser feliz. Vai comprar um apartamento, vai comprar uma caranga e vai constituir a sua família e vai aumentar o seu salário ao longo, vai aposentar com 60 anos e vai vai gozar da sua vida. Eu acho esse script muito malvado. Eu vejo muito jovem perdido tentando se recolocar, porque aí ele vê que alguns conseguem ser bem-sucedidos seguindo esse script e outros não. Outros não se encaixam. Outros com 17 anos não sabem o que vai fazer da vida, porra. 17 anos, cara, saber o que eu vou fazer da vida. Escolher uma profissão. Então se alguém o que eu falasse pro Thiago de 17, ele falou, mano, pensa no que você quer ser. Quem você é, sua identidade e quem você quer ser. Isso vai facilitar para você clarear o seu caminho para você poder fazer determinadas escolhas. Então se você gosta de viver com liberdade, ter autonomia de horário, definir que horário que você quer trabalhar, que hora que você não quer, por que você vai escolher uma profissão que você tem que trabalhar em escritório? Você vai se sentir feliz se você escolher uma profissão nesse sentido? Né? Pô, eu quero viajar o país, eu gosto de viajar, eu quero viajar para outros países, eu gosto de me conectar com pessoas, eu gosto de sair meio mochileiro, trip. Cara, vai procurar alguma coisa que alinhe com isso que você quer, com o que você gosta. Né? Você quer viajar o mundo? Como é que você vai viajar o mundo se você não souber falar um inglês, um espanhol, quiçá um francês, né, vamos dizer assim? Aí, por que em vez de fazer uma faculdade, você não vai fazer um cursinho de cultura inglesa, ou seja, o WhatsApp, com uma professora particular, para você, se você gosta de fotografar, porque você não vai aprender a fotografar, que aí enquanto você não escolhe a profissão que você vai fazer, você pode vender um jobzinho, ganhar seu... Uma outra coisa que eu falaria pro Thiago de 17 anos é assim, aprender a sobreviver, cara. Aprende a sobreviver, cara. Entendeu? Com habilidades, que você consiga ganhar alguma coisa para você pagar suas contas, entendeu? E aí você vai poder ter tempo. Agora, com 17 anos você já sabe o que quer, tá bem claro, segue seu rumo, não é uma regra para todo mundo, né? Então o que eu diria pro Thiago de 17 anos era isso, cara. Tenta entender quem você é e tenta entender para onde você quer ir, que aí você vai entender aonde você tá e aonde você tem que chegar. Eu acho que facilitaria muito. E eu quero poder auxiliar hoje quem não sabe muito buscar o que fazer na vida, cara, trocar uma ideia. Às vezes trocar uma ideia, você abre umas janelas para a pessoa poder acertar o seu rumo na vida, né? Pra saber para onde você vai, saber o que você quer. Isso são coisas que eu acho que falta um pouco. Não só que profissão que eu quero ter, porque assim, a sociedade fala que a gente tem que fazer para ter, fazer. Se você não fizer uma faculdade, você não vai ter um emprego, você não vai conseguir ter as coisas. Mas em quem você é? Você quer ser fazer para ter, fazer e ter, fazer e ter. E o ser? Onde fica nisso? Aí você vai ter, mas muitas vezes você não está preenchido. Puta, cara, consegui, cheguei aqui, comprei uma caranga, mas e agora? É isso a vida? Tirei minha carta de habilitação, comprei um carro zero, mas e aí? A vida continua, é cíclica, né? E pro Thiago de 15 anos atrás, quando escolheu entrar nesse ramo do envidraçamento, eu falaria, mano, ainda bem que você fez uma escolha, saiu do emprego mais garantido, mais estável, para poder arriscar uma coisa que você acreditava.
que você já tinha... eu já tinha investido em coisas que eu acreditava que não deram certo. Isso é a vida também de quando a gente empreende. Mas, com 30 anos, com as opções que se apresentaram e com as experiências mal sucedidas que eu já tinha, me permitiram fazer uma escolha e se responsabilizar por aquela escolha que eu fiz. E essa escolha me trouxe até aqui. E a vida é feita de escolhas. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que encarar outras. Às vezes, eu poderia ter sido bunda mole e continuado trabalhando como gerente comercial do grupo da qual eu trabalhava. Mas eu corri o risco, eu dei as caras. Com apoio, com gente que deu força. E eu tive um bom resultado. Eu falo, aquela escolha me trouxe até aqui. Eu só acertei nessa jornada? Não, tive escolhas, inclusive dentro do próximo negócio, que não deram bons resultados. Mas na vida a gente só ganha ou aprende. A gente nunca perde. Então assim, dinheiro monetário, eu já fiz alguns investimentos que não foram bem sucedidos. Sim, mas eu ganhei aprendizado. Então, filosofando um pouco, a vida é isso. Das escolhas que a gente faz, com o resultado das escolhas, a gente só ganha ou aprende. E então, que as minhas escolhas de hoje eu possa ganhar ou aprender na sequência da minha vida, da renovação e da sequência. Eu tenho ainda pelo menos mais 45 anos pela frente, tenho 45, viver até os 90, eu me imagino assim. Mas quem sabe, a gente não sabe o dia de amanhã, quem sabe eu acredito numa força superior, assim, vamos dizer. O pessoal chama de Deus também, né? Então hoje eu acho que escolher subir um nível de um trabalho, de um projeto, de ousadia, de coragem, requer uma preparação também. Mas eu acho que essa preparação ela é mais de você com você mesmo, sabe? Você se entender, se conhecer e se preparar e ver quais são os recursos necessários que você precisa para poder executar aquilo. A gente tem, no meio dessa jornada nossa, teve um momento que o André falou assim para mim, Thiago, você trabalhava numa empresa que fabricava o perfil de alumínio. Nós precisamos fabricar o nosso perfil de alumínio, para a gente não ficar dependente de um fornecedor. E eu falava assim, porra André, mas eu vou deixar de vender, que é uma coisa que eu gosto, para ficar cuidando de uma fábrica? E aquilo me bloqueou, porque eu perguntava, como que eu ia montar uma fábrica para produzir o perfil do meu próprio kit? Mas foi o André que me provocou. Porque eu trabalhava numa empresa, eu sei o desafio que é você manter uma indústria de perfil de alumínio. E eu perguntava, cara, como? O porquê estava até alinhado. Meu porquê é realizar sonho e realidade. O André estava com o sonho de ter uma extrusora. Ele tinha esse sonho com ele. E o fato dele me chamar para trabalhar com ele é porque eu era de uma empresa do ramo e ele já estava tudo arquitetado. Eu só fiquei descobrir depois. Ele via esse potencial. E eu falava, o porquê estava alinhado, mas o como me bloqueava. Como é que eu vou cuidar de uma fábrica? Aí, um dia ele falou, cara, acho que a pergunta não é o como vai te bloquear. Ele fala, quem é que vai te auxiliar a realizar isso? E entre o papel das pessoas nos negócios e na vida da gente. Aí, quando eu virei a chave, em vez de perguntar como, perguntei quem, cara, abriu um leque e falou, mas não necessariamente eu vou precisar ficar com a minha bunda sentada na cadeira da indústria. Eu posso contratar alguém que manja, eu posso ir buscar algum profissional, eu posso fazer uma parceria estratégica, eu posso buscar um sócio, eu posso contratar um cara consultor para me ajudar. E aí, cara, a pergunta do como pro quem abriu portas na minha cabeça. E a gente conseguiu realizar esse projeto. Hoje a gente tem uma fábrica de perfil de alumínio, que não é fácil. Muitas vezes eu me vejo lá cuidando, porque eu sou sócio-diretor, né? Mas a gente se unir com pessoas, cara, que compartilham de um propósito e que às vezes já passaram por situações que a gente vai passar e que enxergam um pouco na frente, facilita também muito a nossa jornada. A gente está aqui na Praia do Recreio, na altura do posto 11 para o 12,
Tem um hotel aqui que é o C-Design, que ele tem uma característica que o guarda-corpo dele é autoportante e todo curvado. É um projeto ousado que foi feito para esse hotel, com vidro. Então eu olho para ele e falo, cara, por mais ousado que foi o projeto, ele foi realizado. Então é possível a gente realizar coisas com vidro. O vidro ele faz parte do nosso componente. A gente tem alumínio, componentes e vidro. E a gente ficar hospedado nele porque foi liberado para a gente na reta final poder fazer uma força-tarefa e aumentar o efetivo de pessoas, e aí foi disponibilizado algumas vagas nesse hotel. E aí tá num hotel tão bonito, cara, com linhas curvas, com um vidro com tecnologia, inovador, diferenciado. Tem um significado, tem um simbolismo. Eu gosto muito de símbolos também, porque tem sinergia com o que a gente gosta, com o que a gente faz. Então, esse hotel tem esse símbolo a possibilidade de fazer coisas bonitas, ousadas na arquitetura com vidro de uma maneira efetiva e com eficiência.